Bem-vindos ao Underground do Booktuber. Então, pessoal, hoje eu resolvi trazer esse vídeo falando um pouco sobre leituras que eu não havia comentado com vocês ainda. Eu sei que eu sumo completamente, porque esse canal sempre foi com o intuito de fazer uma coisa o mais natural possível, mais fluida possível, no sentido de postar, né, quando eu realmente quiser falar sobre o livro, ou sobre os livros, e quando eu realmente tiver tempo. Afinal de contas, eu não vivo disso, certo? Então, por muito tempo, eu não estava encontrando tempo na minha rotina para fazer vídeo pro meu canal, nem estava lendo muito e também não tinha como gravar, porque eu estava sem celular com memória para isso. Meu celular não tinha memória mais para nada. Agora eu comprei um celular novo e aqui estou eu gravando esse vídeo e espero continuar gravando mais vídeos para vocês a partir de agora. Mas antes eu não tinha essa possibilidade. E hoje eu quero falar sobre algumas leituras que eu fiz no passado e que eu não comentei aqui com vocês, mas eu acho que seria válido comentar. Por mais que eu já peça desculpas, porque tem alguns que faz um bom tempo que eu li, então as coisas não estão frescas na minha cabeça. Eu não vou conseguir falar com a mesma propriedade, com o mesmo nível de informações que eu falaria se eu tivesse lido recentemente. Mas fica aí as dicas de leituras, ou talvez a desindicação. E como aqui é tudo muito profissional, eu anotei aqui nesse marcador de página o que é que eu vou falar. Tá, o primeiro livro que eu quero falar com vocês que eu li é A Abadia de Northanger, da Jane Austen, que eu li em conjunto com a Mônica, no clube de leitura dela, que é na área de Seja Membro do canal dela. Eu vou deixar o canal da Mônica aqui na descrição, que ela faz um trabalho maravilhoso e nós lemos juntas esse livro. Confesso pra vocês que não foi um livro que eu amei de paixão. Eu acho que se você leu Orgulho e Preconceito e se apaixonou assim como eu, esse livro ele tem um tom muito diferente de Orgulho e Preconceito. Eu achei que eu fosse gostar mais por ser um livro que supostamente é gótico, mas na verdade ele tem a intenção de parodiar narrativas góticas. Então esse livro ele conta a história da Catherine. Se não me engano, ela tem 16 anos. E ela é uma menina diferente das outras, vamos dizer assim, no início da história. Desajustada, diferente, né? E aí depois, com o tempo, ela vai chegando numa maturidade, vai ficando mais parecida com as outras garotas. E fica naquele desejo, né, de entrar pra alta sociedade, debutar na sociedade, de casar, de encontrar alguém. E ela tem um casal de vizinhos que são amigos dela e eles vão viajar para um lugar, assim, onde acontecem festas e encontros da alta sociedade. Eu não lembro o nome deles agora, mas ela viaja para um lugar. E lá ela vai conhecer várias pessoas, assim, né? A Jane Austen ela é muito crítica em todos os livros dela à sociedade burguesa da época. Os livros dela são romances de costumes porque foi uma época que ela viveu. Então ela conviveu com aquelas pessoas, com aqueles costumes, com aquela moralidade medíocre, né? Então ela sempre está alfinetando a sociedade e as suas preocupações fúteis. Nesse livro não é diferente. E ela tem um toque de humor bem forte nesse livro. E a Catherine acaba se apaixonando por um rapaz. E aqui a gente não tem aquele desenvolvimento de romance que nem tem Orgulho e Preconceito. É o que eu comentei com a Mônica e com a Jamília, né? Não tem aquela química que tem entre o Darcy e a Elizabeth. É uma coisa muito mais de conveniência. E uma coisa interessante também é que eu demorei, assim, pra entender por que a Abadia demora tanto pra aparecer, né? A Abadia vai aparecer lá no final do livro. Lá no final do livro, não, perdão. Acho que mais a metade do livro. E onde ela vai pra casa desse amigo que ela conheceu. E era a casa dele. E ali a gente vai ter a nossa protagonista imaginando que ela está dentro de um romance gótico, vivendo todos os clichês possíveis da literatura gótica, com porões e coisas mal assombradas e um pai assassino. E isso vai colocar ela muito enrascada. Então, assim, é um livro da Jane Austen muito crítico, leve, e que pra mim foi enfadonho em partes, principalmente a primeira metade, porque demora pra gente entender
Mas cadê essa abadia? O que é que tá acontecendo? E fica aquela ladainha de ir em baile, ir nos lugares. Então, assim, se fosse pra dar uma nota, eu daria um 3 estrelas, que seria um livro bom. Não foi um livro que me fisgou. A gente leu esse livro por causa de Reparação, do Ian McEwan. Foi até eu que sugeri pra Mônica. Mônica, vamos ler, porque o início de Reparação tem um trecho de Abadia de Northanger. E quando você lê Reparação e você entende, né, o paralelo que o Ian McEwan faz de Reparação, esse livro faz todo sentido. Eu não posso nem dizer assim o que é tanto, porque pode ser spoiler para algumas pessoas, mas a Bryony, que é a protagonista de Reparação, tem total paralelo com a Catherine desse livro. Então, é bem interessante. Foi legal ter lido um atrás do outro, porque a gente leu Reparação e depois leu a Abadia. E aí, o próximo livro que eu quero falar é, sem dúvida, talvez a minha melhor leitura do ano. Crime e Castigo, do Dostoiévski. É um livro que dispensa apresentações. Eu nem me dei a audácia de fazer resenha para esse livro. Nem tava podendo fazer, porque tava sem como gravar. E também acho que tem muitas resenhas por aí que com certeza seriam melhores que a minha. Esse livro é incrível, como tudo que eu já li do Dostoiévski, que me marcou profundamente. É um livro que, pra mim, foge totalmente dos padrões que as pessoas vendem de ser um livro niilista. Pelo contrário, eu acho que ele é uma crítica ao niilismo. E ele é um livro muito cristão. E Crime e Castigo foi uma leitura que me fisgou totalmente. Eu lamento não poder ter compartilhado com vocês, não ter feito um vlog enquanto eu li esse livro, porque eu ia lendo e compartilhando no grupo que eu tenho com a Fabi e com a Mônica. Elas sabem muito bem as minhas considerações sobre o livro. Cada trecho eu ia falando lá e ia me empolgando muito, porque esse livro assim, cada coisa é muito bem pensada, né? Então eu ia comentando lá e eu pensei, poxa, como eu queria ter gravado para mostrar no meu canal, cada momento, assim, cada capítulo. Mas assim, para quem não conhece a história, eu vou tentar dar um breve resumo, né? Se você se incomodar, pula aqui para outro livro, vai estar aqui na descrição. Vai contar a história do Raskolnikov, que era um estudante. E no momento que a história inicia, ele é um fracassado, né? Ele largou a faculdade, ele tá precisando muito de dinheiro, vive numa pensão e não sabe bem como que vai continuar pagando o aluguel. E ele já inicia o livro, a gente já descobre que ele tem um plano para poder sair dessa situação, supostamente, que seria matar uma senhora, que ela é meio que um agiota, ela penhora as coisas para as pessoas, você dá uma coisa para ela e ela fica com isso, mas aí depois você vai pagar com juros e tudo mais. E ela tem uma irmã, né, essa senhora, que é agiota, eu vou chamar assim. E ele tem um plano de matar essa senhora. Por quê? Porque a agiota tem dinheiro. Então ele quer matar e ficar com o dinheiro dela. E ele começa a planejar tudo. Desde o início do livro a gente já tem essa visão dele. E o autor, o Dostoiévski, ele vai apresentar pra gente todo o contexto Raskolnikov, né? A família dele, a mãe dele, a irmã dele, que tá metida numa situação onde ela vive numa casa em outro lugar, tá? Porque a história se passa em São Petersburgo. E é um cara, o patrão dela acaba se apaixonando por ela e arruma uma confusão com a senhora da casa, com a esposa do patrão, e a irmã dele acaba se metendo na confusão por causa disso. Depois fica tudo esclarecido que ela não tinha nada com o patrão que se apaixonou. A mãe dele, né, na preocupação com ele. A irmã dele, que também encontra um noivo que ele já acha que é de qualidade duvidosa. Também a gente tem um núcleo ali dentro da pensão, da dona da pensão, a filha dela ter sido noiva do Raskolnikov e ter morrido. E temos também ali a funcionária da pensão. A gente tem também o amigo do Raskolnikov, que é o Razumink, que tenta muitas vezes salvar o Raskolnikov, de se meter nas enrascadas da vida, tenta dar emprego, tenta fazer de tudo para ajudá-lo. E é também, né, dizem que é a representação do Dostoiévski na obra. E nós temos a execução desse assassinato
o Raskolnikov consegue matar essa senhora, e isso acontece logo no início do livro, não é uma coisa que fica enrolando pra acontecer, acontece muito rápido. E o plano do Raskolnikov era matar a senhora, só que ele acaba matando a irmã dela também, né, que apareceu ali e viu a cena. E aí o desenrolar do livro é todo o Raskolnikov tentando se safar de ser pego. E ao mesmo tempo que ele tenta se safar de ser pego, ele quer ser pego. E ele vê aquela situação que ele se meteu tomando conta dele, consumindo ele. E ele ficando cada vez mais maluco. E sem entender o que está acontecendo, né? Eu acredito que a teoria, né, que é muito famosa, que está associada a esse livro, é porque que o Raskolnikov, ele supostamente quer matar essa senhora, e que é muito além dessa questão do dinheiro, mas ele fala que é porque ele acredita que existem pessoas superiores na sociedade, que seriam pessoas que estão acima da lei, e pessoas inferiores. E baseado nessas teorias malucas dele, né, que a gente vai ter um contraponto do Razumink aqui na história, ele representa um toque de razão na história. Ele é o cara que sempre tá colocando juízo na cabeça do Raskolnikov, se opondo às ideias insensatas que circulam nessa época, porque aqui a gente tá num período de socialismo utópico na Rússia, então o Dostoiévski vai bater muito nessa questão através desse personagem. E nós temos também uma personagem importantíssima na história, que surge através de uma cena icônica de Crime e Castigo, que é quando o Raskolnikov vai num bar e encontra um ex-funcionário do governo, né, que era um beberrão e gastava todo o dinheiro da família, que já estava numa situação terrível, ele e a esposa com os filhos dela e os filhos dele, numa situação terrível, e ele vai e gasta tudo com bebida, e você encontra aquele personagem ali falando, olha, eu gasto tudo que a minha família tem, a minha filha de 18 anos, a Sônia, tá se prostituindo, e aquela história mexe muito com a Raskolnikov. E futuramente, né, você vai ver que a Sônia, essa família desse homem vão voltar para a vida do Raskolnikov, e a Sônia é um ponto crucial na história do Raskolnikov, porque ela representa o ponto do cristianismo, muito forte na história. A Sônia, ela é uma personagem que ela tem tudo para ser murmuradora, para desistir da vida, né? O próprio Raskolnikov, que para mim é uma das cenas mais lindas desse livro, que quando ele peita ela e fala, por que você não se mata logo? Ela sempre fala que não poderia fazer isso por causa de Deus, e ela também pensa no bem-estar dos irmãos dela, ela se coloca naquela situação pelo bem da família, mesmo a madrasta tratando ela mal. Ela coloca o Raskolnikov numa prioridade, mesmo ele tratando ela mal muitas vezes também. E a cena deles dois ali, que tem nesse livro, eles no quarto, lendo o livro sagrado, né, a Bíblia, lendo a ressurreição, é uma das coisas mais lindas, assim. Eu lembro de mandar aquele trecho para as meninas e falar que coisa linda que foi esse texto. Então, o cristianismo é muito presente nesse livro, porque o Raskolnikov, como ele não tem mais sentido na vida dele, a cada momento que passa, desde o assassinato, essa personagem é uma demarcação muito importante na história. E eu acho que eu já revelei aqui, pode ser considerado spoiler para alguns, mas eu vou deixar uma parte aqui com alerta de spoiler, porque é o final do livro que eu vou falar agora. Eu tô resumindo bastante, gente, porque, né, faz muito tempo que eu li já e é um livro enorme. Mas, assim, ao final, quando o Raskolnikov, ele é finalmente preso pelo assassinato, né, a gente tem a Sônia ali, não desistindo dele, e estando com ele na Sibéria, e indo visitá-lo, e quando ele finalmente aceita que a ama, né, e você vai ter ali no livro, no final, um vislumbre de Deus na vida desse personagem. E o quanto que foi importante isso na vida dos dois, através da Sônia, ele se acabar chegando a isso. Você vai ver ele, se eu não me engano, no final mesmo, ele pegando a Bíblia para ler os evangelhos. E Dostoiévski tinha uma relação muito profunda com o cristianismo, ele traz isso na obra dele. E você vê que é um autor que é muito desiludido com a natureza humana por tudo que ele tinha vivido. Esse livro foi escrito depois dele ter ido pro
pro campo de concentração. E ele traz isso na obra dele, né? Eu sou muito adepta dessa visão de que o ser humano é ruim, que a nossa natureza é corrompida e que a nossa única salvação é em Deus. Eu não gosto dessa visão de ser humano bonzinho, de ser humano que salva a si próprio. E esse livro, ele expõe o ser humano como ele realmente é, que é o quê? Não se conhecendo, não sabendo que é capaz das coisas mais torpes. E não há nenhum pecado que o ser humano não seja capaz de cometer. Então, Crime e Castigo é um tratado, de fato, psicológico. Não tem outra palavra. Então, assim, eu amei. Se você não leu Crime e Castigo, faça esse favor. Tem aquela escrita mórbida que eu acho maravilhosa do Dostoiévski, né? Que até em Noites Brancas, que é um livro mais romântico da fase dele, ele consegue ter essa morbidez, vamos dizer assim. Não sei se seria a palavra mais adequada, mas eu gosto bastante. Vale comentar sobre Crime e Castigo em relação a uma cena do início do livro relacionada a uma égua, que é o assassinato de uma égua de forma brutal. É um sonho que o Raskolnikov tem, pouco antes dele matar a senhora. E aquela cena, gente, acho que foi a cena que realmente me fez chorar lendo o livro. Eu lembro de parar e me debulhar em lágrimas lendo esse livro, por causa dessa cena da égua tão descritiva que foi, que me destruiu. Foi baseado numa visão que o próprio Dostoiévski teve na vida dele. E, assim, a maldade pura, né? Normalmente eu sou mais de me emocionar com coisa envolvendo ser humano. Mas essa da égua foi tão detalhada que não teve como, gente. Eu chorei. Me impressionei até. Então, incrível. O próximo livro que eu quero falar é Falando com Estranhos, do Michael Gladwell, se eu não me engano é isso mesmo o nome do autor. Esse livro foi uma aleatoriedade na minha vida, porque não é o tipo de livro que eu costumo ler. Esse ano eu passei por muitas ressacas literárias, assim, períodos que eu não tava querendo ler nada. E esse livro eu estava andando na biblioteca de onde eu estudava e eu vi na estante, e eu sempre fui muito panguá para lidar com as pessoas, para lidar com as situações. E eu pensei assim, nossa, deve ser interessante, né? E eu nunca li nada assim desse tipo autoajuda ou comportamento humano. Não lembro de ter lido nada desse tipo, nem me interessado. Mas eu gostei assim do subtítulo, que é sobre as pessoas não serem confiáveis. E eu queria entender um pouco mais sobre isso. E esse livro me surpreendeu positivamente. Eu não sei se é porque eu nunca li nada do gênero, então talvez qualquer coisa me surpreendesse positivamente. Eu não tenho muitos argumentos para falar sobre livros desse tipo. Mas esse livro, ele não é o que o título parece. Ele não vai te ensinar a falar com estranhos, ele não vai ser um livro de autoajuda, né? Na real, ele vai ser um livro de comportamento humano, que vai trazer muitas bases científicas, como os seres humanos não são transparentes, como os seres humanos são mentirosos, né? Eles não são verdadeiros. E o Michael aqui, ele começa contando sobre um caso nos Estados Unidos, né, de um desentendimento que teve entre um policial e uma mulher negra. E eu tô citando a cor dela por conta que isso é importante para a história, né, de acordo com o livro. E acaba acontecendo que essa moça, ela é presa por uma besteira e acaba se suicidando. E a partir disso ele vai guiar o livro. E o livro vai tocar em vários pontos interessantes. Vai contar histórias de como que uma espiã cubana conseguiu ser infiltrada na CIA por anos e nunca ser descoberta. Como que ele vai falar sobre questão de suicídio. Vai falar do questão do suicídio da Silva Plath. E como que os suicídios, eles não são de deslocamento e sim de acoplamento. Acho que, se não me engano, é essa palavra. Ele vai falar sobre uma pesquisa sobre a falta de transparência do ser humano. O que eu gostei do Michael é que ele tem uma escrita muito fluida. Você fica, sabe, parece que você tá lendo um livro de uma revista de fofoca, sabe? E ele vai contando de uma maneira que te envolve demais, demais, demais. E mostrando ao mesmo tempo que você não pode ser uma pessoa nem desconfiada demais, nem confiada demais. Só que o ser humano, ele mostra aqui, né, baseado numa pesquisa científica que ele vai trazer no livro,
que o ser humano ele tem o pressuposto da verdade. Então ele sempre tende a crer que a pessoa que ele está conversando está falando a verdade. Outra coisa que eu acho muito legal que esse livro traz é sobre a questão da transparência. Ele conta o caso de uma moça que foi presa e ficou anos presa injustamente por o assassinato de uma pessoa que morava na casa dela, sendo que não tinha nenhuma prova contra ela, mas por ela ter reagido de maneira normal ao assassinato dessa moça na casa dela, acharam que ela era culpada porque ela não ficou triste. Então, assim, é uma coisa que buga a gente, é quando as pessoas não são transparentes, quando elas estão aqui, ó, sorrindo, e por dentro elas estão tristes ou vice-versa, porque a gente sempre tem que imaginar que a nossa linguagem corporal, ela é 100% verdadeira. Ele também fala sobre a questão das pessoas acharem que as emoções, elas são universais no mundo todo, e ele traz pesquisas de ilhas separadas do mundo, onde expressões faciais têm significados diferentes do que para a nossa sociedade, né, na maioria. Ele vai falar também sobre o sistema policial dos Estados Unidos e como que isso sempre foi baseado, né, nessa questão da transparência e linguagem corporal e nas brechas que tem na lei, e aí que ele volta e retoma o início lá da história. Eu gostei desse livro porque ele usa muita base científica. Eu gostei porque a escrita do autor é muito gostosa. Eu me diverti lendo. E porque ele me fez quebrar um preconceito enorme que eu tinha com esse tipo de livro. E me fez abrir a mente para livros de comportamento humano. Talvez esses livros de autoajuda mesmo ainda sejam um problema para mim. Mas ele me abriu essa visão para essa ideia de, poxa, até que não é tão ruim esse tipo de livro. Eu acho que alguns livros eles também vêm com os títulos muito ruins aqui pro Brasil. Algumas editoras mudam justamente porque sabe que esse tipo de livro com nome genérico é vendável. Mas esse aqui, ele seguiu o nome americano mesmo. E fica aí, assim, uma dica de um livro que me surpreendeu. Eu acho que eu preciso ler outros livros do tipo para poder falar melhor. Mas eu acabei gostando bastante desse livro. E por fim, um livro que eu terminei recentemente, que foi o Manual de Assassinato para Boas Garotas. Esse aqui é o mais aleatório da lista, que foge totalmente da minha zona de conforto. Livro jovem e livro thriller, né? Romance policial, enfim. Por quê? Porque eu não gosto de nenhum dos dois. Eu não gosto nem de livro jovem, normalmente, há exceções. E não gosto muito de livro de thriller também. Normalmente me dá raiva porque eu sempre acerto os plot twists. E esse aqui é um livro que eu peguei também na biblioteca de onde eu estudo. Pelo visto, eu peguei o abuso da minha estante, né? Porque eu tava lendo todos os livros, menos da minha casa. E é um livro que foi adaptado pela Netflix. E eu peguei assim porque eu tava querendo uma leitura rápida. E esses livros jovens são rápidos, livros de thriller mais rápido ainda. E vai contar a história da Andy Bell, é isso, Andy Bell, que foi assassinada, sumiu e ninguém sabe onde que essa menina tá. Na verdade, acham que ela foi assassinada, né? Porque não encontraram o corpo. E a Pippi, que é a protagonista da história, ela quer descobrir através de um projeto de escola quem matou a Andy Bell e por que que o Sal Singh, que era o ex-namorado da Andy Bell, foi acusado disso, porque as pessoas têm essa visão, sendo que nunca foi provado realmente isso, né? Só sabem que ele se suicidou. E ela não acredita porque ele acha que ele é uma boa pessoa. Talvez ela estivesse falando com estranhos, ela não acreditaria que as pessoas, que bandido tem cara, né? Mas aí ela se junta aí com o irmão do Sal Singh e vai entrevistando várias pessoas na cidade para poder chegar na conclusão de quem matou a Andy Bell. É um livro que ele é fluido, ele tem várias coisas assim, tipo mensagenzinha, coisa que faz com que a leitura se torne mais rápida. Não é um livro perfeito, mas assim, é um livro de entretenimento. Eu demorei muito pra terminar de ler, porque uma hora eu li, aí daqui a pouco eu não lia. E eu nem sei, sabe? Acho que é um livro razoável. Tá aí, tipo assim, se você gosta, não acho que é de todo ruim, mas também não é bom. Enfim, é isso. Eu acho que eu falei demais nesse vídeo. Com certeza depois, quando eu estiver editando, eu vou ficar, nossa, por que eu não falei disso? Mas é isso, eu queria... Me deu um negócio e eu falei, vou gravar um vídeo. E aí foi essa ideia que veio na minha cabeça. Então, Feliz Natal pra todo mundo que estiver vendo esse vídeo hoje, que eu tô postando, que é dia 26 de dezembro. E Feliz Ano Novo também. E obrigada por não desistirem de mim, apesar de tudo. E é isso, pessoal.
Eu não vou gravar vídeo de melhores leituras enquanto o ano não acabar. Por quê? Porque pode ser que eu leia alguma coisa ainda. Estou lendo vários livros. E então, férias. Talvez eu finalmente consiga deslanchar um pouco mais agora no final do ano. Tchau, tchau.